E hoje é dia de Drops Cósmico. Sexta-feira de Vênus, 19 de setembro de 2025. E o Drops de hoje vai ser sobre Vênus. Vênus que acaba de chegar em Virgem. Signo que estamos na temporada, né? Estamos na temporada ainda solar virginiana, estamos na lunação virginiana e teremos um eclipse domingo em Virgem. Então, Vênus chega aqui e a gente vai entender o que significa Vênus em Virgem e o que que nos traz aqui no céu do momento esse Vênus em Virgem, muito importante. E junto com Vênus, a gente tem o segundo planeta pessoal, Mercúrio, que acaba de entrar em Libra. Ele entrou ontem. Mercúrio fica até o dia 6 de outubro em Libra e Vênus fica em Virgem até dia 13 de outubro, em Virgem. Mercúrio, muito importante nesse momento, protagonista do nosso céu. Então, podemos estar aqui estimulados a interagir, a ter conversas. A nossa mente está aqui agitada, ela já vem sendo estimulada, né, nas últimas semanas. Mercúrio aqui vem estimulando bastante a nossa forma de comunicação, a nossa linguagem, a nossa troca, a nossa palavra, a nossa escuta. E a gente vai entender então o que significa, né? Mercúrio em Libra e o que que ele está propondo, né? Qual é a baguncinha que Mercúrio faz? Mercúrio sempre faz uma baguncinha, a gente vai entender melhor o que que acontece. Então, esse drop de hoje a gente vai conversar sobre os dois planetas pessoais. Eu estou sempre lembrando aqui que planetas pessoais eles são importantes porque é, eles atuam, né? Eles falam das nossas funções comportamentais humanas no nosso cotidiano. Então, entender o que que eles estão, quais são as conversas dele no céu, facilita aqui para a gente entender como é que a gente está atuando com essas nossas funções dentro do nosso cotidiano. E também nos ajuda a programar melhor, organizar melhor, a usar a astrologia como estratégia. Que é isso que eu falo, né? Quando a gente começa, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Esse é o meu olhar para a astrologia. A astrologia é uma ferramenta, é uma linguagem, é uma arte, né? Que a gente tem simbólica. Então aqui tem todo um um trabalho simbólico importante que a gente faz através dele, então por isso tem uma astrologia psicológica. Então a gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar aqui sobre a nossa atuação dentro do campo energético, é, astral, cósmico e individual que a gente tem, mas também a gente vai falar sobre como usar a astrologia como essa ferramenta de atuação do nosso cotidiano, principalmente muito menos ligado a uma predição. Então, a gente olhar para uma previsão é muito além de um certo do horóscopo, que é uma outra, é um outro ponto de vista da astrologia, que ok, tá tudo certo, a gente pode fazer, mas aqui nesse canal a gente vai conversar muito nessa visão comportamental, então ligado, né, nessa parte psicológica, e no ponto de vista estratégico, para a gente trazer ela como uma ferramenta para melhor utilizar tudo que a gente tem disponível no agora. E então, nesse drop, vocês estão vendo que já está no vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês um mapa para a gente poder conversar. é, Dentro dos três planetas pessoais, então eu falei de Mercúrio e Vênus, e a gente ainda tem Marte, que está entrando terça-feira em Escorpião, signo que ele rege junto com Plutão. Entrando em Escorpião, faz uma quadratura com Plutão. Muito importante, a gente vai falar desse Marte mais para frente em Escorpião, porque ele fica aí 2 meses, né, num signo. Então tem uma importância enorme e fazendo essa quadratura com Plutão é muito importante. Todos os signos que entram em Escorpião, todos os planetas que entram em Escorpião fazem a quadratura com Plutão. Então, é, traz uma intensidade, uma profundidade, um drama, sabe? Um instinto de sobrevivência que sobressai. Então, também pode desencadear aqui. Traz à tona, tira da superfície todas aquelas partes que a gente fica guardando, então traz a verdade para a superfície. Com isso também pode trazer um pouco da nossa agressividade natural, o que é bem
comum de acontecer. E aí a gente tem que entender também um pouquinho melhor o que que isso significa. Então, eu estou comentando isso aqui porque você já tem que colocar aqui que esse aspecto já está aí se formando muito próximo e faz parte desse céu. Mas ele não está. é, Bom, tecnicamente ele está ativo, mas a gente não vai entrar em. Tem outras coisas aqui mais importantes acontecendo. E esse é o tema do Drops de hoje. Eu já dei um spoiler no Drops dessa semana, terça ou quarta-feira, que eu coloquei um Drops, que eu trouxe aqui um cenário que a gente tem da semana, que já prepara para o eclipse, para o equinócio. Esse Drops complementa o que a gente falou, porque aqui a gente vai falar mais especificamente desse Mercúrio e desse Vênus dentro dos signos, dos novos signos que eles entram, mas eles são muito importantes nesse cenário formado. Formado por quê? Porque a Lua já está em Virgem. A Lua entrou em Virgem hoje de manhã, então a gente já tem o céu do eclipse aqui pronto para a gente. Então, entender aqui, perceber e observar quais são as intensidades que estão acontecendo dentro da gente, que tipo de sensações, emoções, pensamentos é muito, muito importante, porque já é parte desse eclipse, né? E a gente vai falar um pouquinho também de eclipse, mas o eclipse vai ficar para o próximo Drops. É muito assunto nesse céu. Então, eu vou compartilhar com vocês o mapa desse momento que foi agora de manhã, do 00. Esse aqui é o mapa universal. Vou aumentar aqui para vocês me verem. É o mapa universal, aqui a Lua estava entrando aqui a 0 graus de Virgem. É, chegou aqui, horário do Brasil, entrou em Virgem às 9h23. Deixa eu pegar meu lapisinho. Ah, compartilhar de novo. Lapisinho para eu tentar escrever para vocês, né? É sempre uma emoção escrever para vocês. E aí a gente vai falar aqui, através desse mapa, a gente vai falar sobre o que que a gente tem no céu nesse momento. A gente então está aqui com Vênus, junto com Lua, entrando em Virgem, aqui ó, símbolo de Virgem, e Mercúrio chegando em Libra. No 00, ele chegou ontem, então está aqui a 1 grau de Libra. É muito importante esses dois planetas, como eu disse, né? Marte aqui está finalizando a temporada dele em Libra, logo, logo, na terça-feira, chega em Escorpião, como eu comentei com vocês. O que que a gente tem, né? Vamos falar aqui da parte lunar, porque é importante. Então, Lua já entrando em Virgem, caminha para encontrar o Sol. Eles vão se encontrar para o eclipse no domingo. O eclipse vai acontecer às 16h54, horário do Brasil, não vai ser visto aqui. A gente já comentou, né? Eu já venho comentando com vocês, para vocês já irem aqui captando a importância do eclipse. Quando a gente está falando, a gente está na temporada de eclipse ela é estendida, então a gente começou ali em agosto, passou setembro, e ela vai até mais ou menos meio de outubro, quando a gente tem ali a próxima lua cheia. Então, primeira semana, ali para a segunda semana de outubro. A gente está marcando a temporada de eclipses, a segunda temporada de eclipses do ano de 2025. Cada ano a gente tem duas temporadas. A gente vai falar detalhes sobre esse eclipse, como eu disse, no próximo Drops, mas aqui eu já quero chamar a atenção. Então, um eclipse solar, a gente está falando de romper a continuidade de uma consciência, de uma ideia. Então, lembra assim, ó, quando eu apago a luz, né, eu estou no ambiente todo ali iluminado, quando eu apago a luz e fica escuro por alguns minutos, e quando eu acendo, tudo se ilumina de uma forma diferente. Parece que a gente cria a gente tem uma nitidez diferente de tudo. É, a ideia é mais ou menos essa que acontece com o eclipse, e a gente está falando de sol. Quando a gente está falando de sol, a gente está falando da nossa vitalidade, a gente está falando do nosso ego, do nosso eu. Então, aqui tem uma mudança acontecendo importante
né? Eu já comentei isso também com vocês, é um eclipse muito importante nesse eixo Virgem-Peixes, que a gente tem 7 eclipses nesse eixo, porque a gente tem os eclipses numa temporada de 1 ano e meio, e dentro de um eixo. E é o único eclipse solar desses 7. Então, a gente tem um- um- 6 eclipses lunares que estão falando sobre finalização e purificação e um eclipse solar. Isso não é muito comum de acontecer, mas pode, como está acontecendo, e é isso que a gente está tendo agora nesse momento. Muito importante. E se vocês olharem para o céu, olha que coisa mais linda, né? Muito lindo. A gente vai ver isso com detalhe também num drops do eclipse. A formação aqui de duas figuras geométricas, né? A gente tem uma aqui que pode ser uma pipa, que pode ser um diamante, aqui depende muito aqui do astrólogo para ler, mas eu vou falar que eu vi uma flecha sendo atirada. E a gente vai falar sobre essa flecha no próximo Drops, não vou dar spoiler. E aqui também temos um pentágono, então uma figura de 5 pontas, muito importante, que está sustentando eh, essa flecha. Então, não perca o próximo Drops, que a gente vai falar sobre o eclipse solar. Então, esse é o que temos, né? Então, até domingo a Lua está chegando aqui. No Sol, aconteceu o eclipse. O Sol, logo no dia 22, no outro dia, na segunda-feira, entra em Libra. E aí a gente tem o equinócio, e aí a gente começa a temporada solar libriana, mas a gente vai estar na segunda temporada lunar. Eu falei temporada solar, né? A gente vai estar na temporada solar libriana e aqui a gente vai estar na segunda temporada lunar virginiana. Hoje eu ouvi isso, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem: poxa, eu não estou entendendo direito como é que, por que, né, que a gente vai ter duas lunações? Isso é comum? Isso é comum, no ano acontece, duas lunações no mesmo signo. São ajustes aqui que acontecem de tempos, né? E porque o que conta na alunação, então, o que conta a fase, a lua nova, é quando a lua se encontra com o sol. Então, ela encontrou a 0 graus de Virgem e agora ela vai encontrar a 29 de Virgem. Então, por isso a gente tem duas lunações virginianas. Também a gente vai falar sobre isso lá no Drops de Eclipse. Então, vamos para o que interessa, né? Já falamos bastante aqui. Vênus entra em Virgem. Vênus é sobre a nossa. O que que a gente gosta, como a gente se relaciona, o que que a gente valoriza, como que a gente valoriza então, como a gente se relaciona, né, com tudo aquilo que a gente tem materialmente, tudo que a gente tem afetivamente, nas nossas relações, nos nossos vínculos, nas nossas associações, fala sobre autoestima, fala sobre a nossa energia yin, como que a gente atua com a nossa energia yin, seja de forma externa ou seja de forma interna. É, ou cosmicamente falando, né, energeticamente falando, como que a gente lida com a nossa energia Yin. Então, ela vai representar, ela é um dos 3 pilares da nossa energia Yin. Vênus faz a leitura, que conecta a nossa experiência com o mundo lá fora. Vênus que conecta com Marte. Então, os nossos desejos, as nossas escolhas, as nossas decisões leva em Marte a atuar, a defender, a ter vontades, a viver. Ficou até um olhinho aqui, né? A viver no mundo lá fora, a tomar ação, né? É a nossa atitude, a nossa impulsividade, o nosso instinto de sobrevivência. Então, Marte, com isso, atua em parceria com Vênus. Por isso que a gente fala que eles são os dois amantes cósmicos e que a gente tem esses dois amantes cósmicos dentro da gente que estão representados simbolicamente pelos dois planetas no nosso mapa. É importante a gente ver aqui que Vênus o que que significaria, o que que significa, né? Uma Vênus em Virgem. Vai falar sobre um olhar detalhado, discriminatório, que esse é o olhar de Virgem, né? Para tudo aquilo que a gente gosta. Então a gente vai é,
É aquele momento que a gente começa a, o que eu desejo, que eu quero manter, o que que eu descubro que eu não valorizo mais, é descobrir as belezas nos pequenos detalhes, buscar o sagrado da nossa rotina. Então, aonde que a gente dedica a nossa rotina? Aonde que está o nosso trabalho, né? A dedicação do nosso trabalho está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E Vênus aqui, ele reforça a valorizar essa dedicação que a gente faz e a buscar sentido no sentido de é isso mesmo que eu gosto, é isso mesmo que me dá prazer, é isso mesmo que traz para mim satisfação, é isso mesmo que está ligado com esse meu corpo. Vênus reforça essa energia virginiana. Então, o que que é importante agora nesse momento? A gente passou por uma temporada virginiana muito forte. Mercúrio já passou por aqui. O Sol está finalizando esse processo e a gente vai ter, é o segundo eclipse nesse eixo, né? A gente teve o outro eclipse lunar que aconteceu em Peixes, mas o reflexo é aqui em Vênus, né? Como é um eixo, os dois estão um em frente ao outro, então a gente tem aqui. Nossa Senhora, deixa eu fazer isso de novo, né? É, aqui, né? Virgem Peixes é o eixo da integração que eu falo, né? Então é onde a gente integra, dissolve, é o caos e a ordem, é essa busca do equilíbrio constante, né? Então aqui com Vênus entrando, ele vai perguntar, né? Vai fazer, vai trazer para a gente o olhar, vai estimular o nosso Vênus a buscar esse olhar virginiano dentro das qualidades do Vênus que a gente tem no nosso mapa. Isso é muito importante. Quando os planetas pessoais vão mudando de signo, eles vão ativando o nosso planeta pessoal, eu digo então nosso, né? Porque é aquele que está ali dentro do mapa e que é a nossa qualidade, a renovar o ponto de vista do nosso, aqui no caso Vênus, a partir do olhar virginiano, mesmo que o meu Vênus seja sagitariano, como é, por exemplo. Então, ele vai convidar aqui a olhar para o olhar de uma forma virginiana, né? Dentro da minha qualidade. E também vai trazer o olhar para aquela casa que a gente tem no mapa de Virgem. Então, dependendo da casa que você tiver, vai trazer ali o olhar de valorização, do que você gosta, o que você não gosta, se você está realmente se valorizando e valorizando as coisas que são importantes, de tudo que você já tem e já é. Porque Vênus também tem um papel muito importante. É, é necessário que a gente valorize o que a gente tem. É necessário que a gente valorize o que a gente é, para a gente poder se abrir à prosperidade da vida, para receber o que a gente tem. O desejo em Vênus, o desejo pelo novo, o desejo pelo que eu desconheço, nossa, eu desejo algo, é, na verdade, ele acontece com o magnetismo a partir do momento que eu valorizo aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que eu sou, aquilo que eu uso de mim. Quando eu faço isso, eu integro em mim, eu tomo o meu poder e aí naturalmente magnetizo o que tem, o que o que a vida está disponibilizando para mim, que eu estou precisando de verdade, né? Chega para a gente o que a gente precisa. E aí, Vênus, então, em Virgem tem esse olhar. E o que está acontecendo aqui com esse Vênus? Esse Vênus está fazendo um importantíssimo, uma importantíssima quadratura. É uma quadratura com Urano a 0,1 grau aqui, a 1 grau de Gêmeos. Essa quadratura vai ser exata amanhã, no sábado. Então, vai estar assim, super mega ativa para o eclipse e para o equinócio. Então, tá trazendo para gente aqui o recado e tá convocando a gente para pelo menos os próximos 3 meses. E para os próximos 6 meses, porque é o tempo de validade, vamos dizer assim, do que a gente tem pelo eclipse solar.
É uma quadratura. Quando a gente está falando de Urano, a gente está falando de chacoalhadas que a gente recebe, os uranaços, né, que eu falo. Então, chacoalhadas da vida, para que a gente traga renovação, para que a gente traga um elemento novo, para que a gente traga uma perspectiva nova. E quando a gente está falando de Urano e Vênus, a gente está falando isso tudo nos nossos relacionamentos, na forma como a gente se relaciona com a gente e com os nossos parceiros. Então, nesse momento, a gente pode estar sendo desafiado aqui a tomar uma ação, porque quadratura, sempre vou repetir isso para vocês, a quadratura é um ângulo de 90 graus. Então, chega na esquininha, olha para o outro lado e fala: eu tenho que tomar, eu tenho que virar, eu tenho que mudar a direção, né? E aqui Vênus fazendo uma quadratura com Urano, né? Então, a gente está estimulado e a gente pode, então, sentir nesse momento uma vontade aqui. Pode surgir aquelas vontades. Nossa, eu quero mudar tudo. Nossa, eu quero viver alguma coisa diferente. Nossa, esse relacionamento não tá bom desse jeito. Eu preciso de mais aventura. Eu preciso me libertar de certas coisas aqui, de certos tabus, né? De certas ordens. Porque a gente está falando de virgem. Então, algumas ordens aqui não tá funcionando. Essa rotina do jeito que tá não tá bom. E aí é aquele momento que a gente está sendo então estimulado a falar assim, ok, é, olha só, vamos falar de uma coisa aqui. Vênus continua, de certa forma, fazendo aspecto com Marte. Fazendo um aspecto com Urano, já vou adiantar aqui, Mercúrio está fazendo um aspecto com Urano e com Plutão. De certa forma, isso também está ativando em Vênus. Então, aonde que está a saída aqui para a gente não querer botar botar o caos, né? Dentro das nossas relações. Olha, vamos conversar, vamos interagir aqui com o parceiro, porque aqui é com parceiro, né? Vamos negociar Mercúrio em Libra. Vamos ter atitudes aqui conciliatórias, Marte em Libra. Mas a gente precisa ter o elemento novo. Mas precisa ver o que precisa ser deixado. Tem coisas aqui pré-estabelecidas, tem umas rotinas aqui muito chata, tem umas coisas aqui que a gente já viveu, ok, beleza, teve sua função, mas agora não tem mais função, já perdeu a utilidade, já não está me estimulando, já não está trazendo mais prazer e satisfação, já não está fazendo parte do meu estado de bem-estar, porque é virgem. Então, esse desejo de inovação e de libertação é ok, ele é válido, ele é importante, é o ar, né, do elemento ar aqui de Gêmeos. Então também tem uma coisa da diversão, né? Então também tem uma coisa da alegria, então saber brincar, jogar com a vida, comparar, interagir. Então é através da interação com o outro, é através da conciliação com o outro. Lembra que a gente falou aqui semana passada, se eu não me engano, a gente falou sobre os contratos justos? A gente agora começa a falar bastante sobre o equilíbrio, o movimento do equilíbrio, o movimento da balança aqui, né? E o que que é movimento justo? O que que é o contrato justo, o acordo justo? É esse movimento da balança constante, esse que mantém o equilíbrio, e não ficar estagnado, né? Fanatizado, né? Eu falei fanatização da ideia, né? De que só a minha forma está certa. E aqui Vênus em Libra pode chegar no ponto, em Virgem pode chegar no ponto de falar a minha ordem que funciona. Só que aí, se a gente fica muito resistente a essas mudanças, o que que acontece? Mercúrio faz a chacoalhada dele. Aí chegam os imprevistos, aí chegam as surpresas, aí acontece aquelas coisas que a gente não consegue explicar e que bagunça toda a nossa rotina para a gente olhar para ela e falar assim: desse jeito não tá bom, desse jeito não está sendo prazeroso, desse jeito não está me satisfazendo, desse jeito não estou no meu estado de bem-estar. Entende quando a gente fala de Urano Quando a gente fala de Urano é muito isso. Então, assim, é, ou a gente se entrega
para os uranaços, para chacoalhadas que ele dá. Então, ele faz a chacoalhada, a gente fala, ok, então tá bom. Deixa eu parar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aonde é que eu tenho que mexer. E aí, a gente vai olhar no nosso cotidiano, né? O que não tá bom. E vai tomar ação. Agora, se a gente não toma essa ação de livre e espontânea vontade, então se entrega para a chacoalhada de Urano ele vai romper, ele vai criar um movimento, ele vai tirar ali tudo que já não está valendo mais. E ainda mais porque está aqui em um aspecto com Plutão, então a gente vai falar assim, tem uma intensidade, está trazendo uma verdade aqui para cima da superfície, não dá para ficar escondendo as coisas por debaixo dos tapetes. Aí também tem um certo medo, né, do apego da não mudança, mas aqui é um mar que areja a terra, né? Que faz aquela, traz uma frescura, né? Uma alegria também para esse nosso dia a dia, para essa terra que está ficando muito parada, né? Uma terra virginiana não é parada, ela é mutável, ela ensina para gente que é importante a gente flexibilizar, adaptar, movimentar. Por isso que a gente tem esse triângulo lindo aqui, né? A gente vai ver aqui, tem um triângulo aqui, ó, lindo de ar. Os três planetas de ar, né? Libra, Aquário e Gêmeos. Urano, Plutão e Mercúrio. Para nos lembrar que é preciso arejar, né? E esse trígono, grande triângulo aqui, está muito ativo nesse momento para o eclipse e para todo esse cenário que a gente tem aqui. Então, quer dizer, quando eu estou falando desse mapa, desse céu, a gente está falando para 3 meses, que é a estação que começa, e a gente está falando para 6 meses, que é o tempo do eclipse. Então, aqui tem. Vamos arejar? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos atuar? Então, esse Mercúrio, esse Vênus em Virgem, nesse momento, fazendo uma quadratura com Urano em Gêmeos, que é essa quadratura aqui, muito, muito importante. E olha só, então, vamos lá, já estou dando spoiler, né? Falei que eu não ia dar spoiler, mas eu vou dar. É, é um, essa quadratura é um estruturante para essa flecha que a gente vai jogar aqui no eclipse de domingo. Fica comigo que a gente vai falar sobre isso. É, então tá, então a gente tem Vênus em Virgem. O mais importante nesse momento é esse processo. É, ela vai caminhar aqui em Virgem, vai tocar o nodo sul, que está em Virgem, vai tocar o nodo, vai fazer oposição ao nodo norte, vai ser um momento muito especial, isso até 13 de outubro, né? Vai fazer um sextil com Júpiter em Câncer. Lembra que Vênus fez a conjunção em Câncer, então agora é o primeiro aspecto, a primeira conversa. Então eles dão ainda de mão dadas aqui, vai, olha só, a gente está estruturando bem, a gente fez a ressignificação aqui do nosso passado, a gente está fazendo esse trabalho, mas também está aqui atuando dentro da nossa rotina, como é que a gente está fazendo com isso? Isso aqui está me nutrindo, não tá? Então aqui tem uma conversa bem bonita de Vênus com Júpiter. Sempre quando a gente tem Vênus e Júpiter, a gente está falando de prosperidade, de abundância. Não pode esquecer disso. É através desse cotidiano, do nosso cotidiano, através do nosso Vênus, é que a gente acessa essa prosperidade. E quando a gente está falando de Júpiter, a gente está falando a gente acessa a abundância da vida com Vênus. E em Júpiter a gente acessa essa prosperidade da vida, né? Então, aqui é uma boa conversa que a gente vai ter até 13 de outubro, desse Vênus aqui passeando por Virgem. E a gente vai falando sobre isso no dia a dia. O importante nesse momento é, como eu disse, a gente ficar atento aqui nessa quadratura, nessa conversa, né, do que é esse Virgem, esse Vênus em Virgem que está falando sobre esse olhar detalhado para tudo aquilo, encontrar a beleza nas pequenas coisas, a, a trazer o sagrado da nossa rotina, a valorizar, ver o que a gente está valorizando de verdade, fazer esse trabalho muito importante. E então, atuante no eclipse e no equinócio. E temos então Mercúrio em Libra. Mercúrio em Libra. Olha, Mercúrio fala então da nossa função, né, da nossa capacidade de comunicar, de fazer trocas, de interagir, de
fala da nossa linguagem, e com tudo isso a gente forma a nossa narrativa da gente mesmo, do mundo. Essa é a nossa função mercurial, né? Muito forte. E quando chega em Libra, ele quer conversar, que é um signo de ar. Libra fala sobre o outro, fala sobre os nossos parceiros. Então, ele quer conversar, ele quer interagir, ele quer fazer a troca. É excelente, é um momento muito bom para acordos, para negociação, para os negócios, né? Porque aqui é, a nossa fala tem um tom mais gentil, tem uma, 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 um- um- uma tonalidade de ouvir o outro, de se ouvir, de ouvir o outro, de comunicar o que quer, mas também saber entender, então encontrar a melhor forma com o outro. É muito interessante esse Mercúrio em Libra. E esse Mercúrio em Libra, então, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Tá fazendo esse belo aspecto. É um aspecto realmente maravilhoso de trígono aqui com. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tentar fazer isso aqui melhor, né, gente? É, Mercúrio, que tá aqui, em Libra. Eu vou marcar aqui o que a gente tem: Netuno e Saturno, Plutão e Urano. E a gente tem, então, é, esse belo trígono de ar, como eu disse, né? Entre é, Libra, Gêmeos e Aquário, entre Mercúrio, Plutão e Netuno. E a gente tem uma oposição muito importante desse Mercúrio fazendo com Netuno. Então, vamos falar sobre o que que significa, né? O que que a gente tem aqui. O pequeno triângulo, né? Eu já venho falando com vocês, a gente tem aqui um pequeno triângulo ativo no céu, e esse pequeno triângulo, ele vai estar é, por muito tempo, né? Esse pequeno triângulo aqui, ó, vou tentar desenhar aqui para vocês. Ele vai estar ativo no céu por muitos anos. A gente está falando dos três grandes mestres, né? Transpessoais, Plutão, Urano e Netuno. Vocês vão me cansar de ouvir falar sobre esse triângulo, porque esse triângulo ele é muito importante e ele vai falar de tudo que transcende a nossa humanidade, tudo que transcende o nosso entendimento cotidiano. Através deles, a gente acessa coisas que a gente acessa a mente coletiva, a emoção coletiva, o instinto coletivo, que é o que significa esses três planetas. E toda vez que um planeta chegar nesse ponto aqui, vou marcar aqui para vocês. Toda vez que um planeta chegar nesse ponto, aqui, principalmente, estão fazendo oposição com Netuno, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a ativação desse triângulo e a formação dessa imagem que a gente tem aqui como um diamante, a pipa, ou como eu disse para vocês, a grande flecha para mim, que é para mim o grande, a grande imagem que veio para mim, né? É o momento também da gente trabalhar as imagens, viu? Então, eu vou aqui no finalzinho desse Drops, eu vou dar a dica aqui, como a gente lidar melhor com esse momento aqui que a gente tem de final de semana, tá? A partir do olhar desse mapa. Ó, já estamos aqui com 30 minutos, né? Então, vou dar uma acelerada aqui no processo. Mercúrio em Libra, então, tem essa capacidade, fala da nossa capacidade de entrar em acordos, né? E lembrando, quando a gente está falando de Libra, a gente está falando do equilíbrio. O que que é equilíbrio? O que que é justiça? A gente está no constante movimento de acordos, é estar no constante movimento de atualização, da troca com o outro. E à medida que eu vou fazendo essa troca, né, de quem eu sou, de quem você é, porque a gente muda o tempo todo, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai comunicando, então a gente vai caminhando para o futuro, como uma bicicleta. Não esquece, eu gosto muito dessa imagem. O equilíbrio em Libra é como se andar de bicicleta, né? É o pedalar. E nesse pedalar a gente segue em frente. Se a gente para
Então, se a gente fanatiza na ideia de um ou na ideia do outro, a gente para, a gente estagna e a gente cai. Deixa de ser justo, deixa de ter razão. A razão está nesse movimento. Então, se eu quero ter razão. Quando eu quero ter razão, eu quero estar no movimento. Senão a gente cai, perde o consenso, perde o senso de justiça, que é esse movimento de equilíbrio. Então, Mercúrio aqui, então, traz para a nossa capacidade de comunicação e para as nossas capacidades mercuriais, é, atuante no nosso dia a dia, até 6 de outubro, a gente está bem estimulado a fazer esse movimento, né? A estar utilizando dessas negociações. Excelente momento, se a gente tem aqui que atuar, né? Dependendo, então, da onde você tem Libra no seu mapa, ótimo. Mas você está precisando resolver algumas questões, né? Mas, de qualquer maneira, isso é uma energia geralzona, né? E está convidando o nosso Marte aqui a ser mais harmônico, né? Mais belo e harmônico em Libra. É, então, voltando, toda vez que um planeta chegar nesse ponto aqui que a gente está falando, vai ativar e vai formar essa figura. Mercúrio ativando essa figura, Mercúrio, então, como eu disse, é a nossa função cotidiana. A gente faz isso o tempo todo. A gente interage, a gente conversa, a gente aprende, a gente ouve, a gente lê, a gente comunica, né? Interpreta, narra, pensa nas nossas ideias, traz ideias, leva ideia, nananã. A gente não pensa para fazer, a gente faz. É o tempo todo. Então é cotidiano. É uma função humana que a gente tem. Mercúrio ali é como assim, eu pequenininha aqui toco o mais poderoso, os três mais poderosos. Então, obviamente, vão ter coisas que vão chegar desses três poderosos, Plutão, Netuno e Urano, que eu vou ouvir, eu vou receber e vou falar assim, tem uma ressonância aqui em mim sobre isso. Mas eu não consigo colocar em palavras, eu não consigo conceituar isso no meu cotidiano. Então a gente entende, mas não compreende, porque, ou até ao contrário, né? A gente até compreende, mas não entende, porque aqui tem um processo aqui que ultrapassa a minha capacidade humana de fazer essa tradução. Isso é muito importante, porque nesse momento a gente pode estar recebendo pulsões, mentais. E a gente não consegue colocar ele de uma forma concreta. E aí, como é que isso pode acontecer? Como é que essa forma concreta pode acontecer? Porque aqui a gente está falando de um grande triângulo de água, de ar. Se a gente está falando de um grande triângulo de ar, a gente está falando de ideias geniais, de encontros muito especiais, de contatos aqui que mudam, a- podem mudar a história. De interações e informações que fazem um movimento muito importante dentro do nosso cotidiano e que pode sim é, trazer muitas coisas novas para a gente. Então é uma grande oportunidade, é um triângulo de grande oportunidade e que está vinculado, que está assim partindo, né, desse Mercúrio em Libra, desse nosso Mercúrio, dessa nossa função. Se está em Libra, a gente está falando de conexão, a gente está falando dos nossos parceiros. Então, de que forma que isso pode aparecer de maneira concreta, dentro das conversas com os nossos parceiros? Muito importante. Por isso que eu estou dizendo que esse é um momento muito especial. E é um momento que está muito ligado para o que vem por aí a partir desse eclipse, então, o que vem por aí a partir de 2026. Eu não vou cansar de dizer que 2025 é fundamental para 2026. É, e aqui, nessa formação, muito importante, porque está trazendo para a gente.
elementos, está trazendo para a gente ideias, está trazendo a gente pensamentos. Mas como é que isso pode chegar de uma forma concreta para a gente? Através das nossas interações, através dessa conversa que a gente tem com esse nosso parceiro afetivo, esse nosso parceiro sócio, esse nosso parceiro cliente, entende? Muito importante. Aqui eu vou dizer que está muito ligado com o nosso parceiro de vida aqui, tá? Os nossos parceiros de vida, né? Não só, a gente não tem um parceiro de vida, né? Porque aqui a gente pode falar assim do parceiro afetivo, mas os nossos parceiros de vida, sabe? Aqueles assuntos importantes da nossa vida. Aqui, provavelmente, essa ideia genial, esses movimentos geniais que acontecem, tudo isso, assim, aquele elemento novo que a gente está precisando para mudar a nossa rotina, aqui com Vênus em Virgem, essa ideia, esse formato, esse conceito, pode chegar aqui através dessa relação, dessa troca, dessa conversa, dessa interação com quem são os nossos parceiros. Eu aposto muito nisso. Então, é importante, nesses dias, a gente prestar atenção nessas conversas e se colocar, se permitir estar ali interagindo com as pessoas que são importantes e que podem trazer elementos novos, novos pontos de vista, tá? Então a gente tem esse trígono de ar e a gente tem a oposição com Netuno. Quando a gente está falando de Netuno, eu sempre estou falando sobre isso aqui com vocês. Quando a gente está falando de Netuno, a gente vai falar sobre sonhos, a gente vai falar sobre ilusões, a gente vai falar sobre idealizações, sobre a nossa imaginação. Muito importante essa oposição, porque essa imaginação, essa idealização, esse sonho, a gente está sendo convocado a atuar com ele. É, a gente precisa ter sonhos, a gente precisa idealizar uma nova realidade. Porque a gente já acessou o que foi, né? O que a gente já viveu. A gente já tem uma história contada. E a gente viu isso aqui com oposição há poucos dias de Mercúrio com Saturno, ficou muito claro. Olha, a realidade é essa, o que temos aqui é isso, né? Agora, nessa oposição, ele chama a gente para falar: oi, ok, vamos idealizar, vamos sonhar, vamos pensar numa realidade possível. Porque quando a gente exerce, né, faz o exercício da nossa imaginação, a gente então abre as possibilidades do que pode ser as novas realidades que a gente vai ter. E Netuno aqui, fazendo esse triângulo que vai estar ativo durante muito tempo, vai falar bastante sobre isso. A gente sempre, quando for falar de Netuno aqui, alguém fazendo oposição, alguém chegando nesse ponto aqui, a gente vai falar assim: sonhe, imagine, idealize. Qual que é o risco? O risco é você ficar nesse pêndulo, ficar fanatizado aqui e esquecer desse outro lado. Se ficar nesse espaço caótico, ou nesse espaço de agressividade, que a ideia é só minha, e sem considerar o outro, que é Libra, ou se quando ele entrar em peixes, no caótico, né, no paranoico, no lunático, e esquecer da ordem do dia a dia. Então, se a gente fica muito aqui, a gente perde o tom, aí sim vira uma fantasia, vai viver no mundo da ilusão, enfim, a gente vai conseguir pouco realizar e pouco trazer isso para o concreto. Mas aqui, esse Netuno vai estar bastante tempo com Saturno junto, e esse risco é pequeno, sabe? A gente pode ter um pouquinho de fuga aqui da realidade, mas é, a realidade vai ficar cutucando a gente o tempo todo, sabe? Não deixando a gente ficar num mundo muito louco, não. Mas lembra que é importante fazer isso. Aqui também pode estar falando o seguinte, pode não e vai estar falando, né? Que a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Como é que a gente trabalha a nossa espiritualidade? A gente trazer ela para uma comunicação, para um movimento, junto com o outro, através do outro, né? É, a gente poder acessar o que a gente tem de divino dentro da gente. E que faz parte dessa imaginação também, né? Dessa alma que a gente tem. Muito importante esse olhar também para a espiritualidade, porque esse Netuno aqui sempre vai falar sobre a espiritualidade.
Então, esses são os aspectos mais importantes aqui que a gente tem nesse momento. Lembrando que o Sol está caminhando para esse ponto. Então, o Sol já está fazendo também parte desse grande desenho e essa oposição com Netuno. A Lua chegando aqui, vai ser Sol e Lua fazendo oposição a Netuno e conversando com os três planetas, os três grandes mestres. Então, a gente tem tudo isso potencializado a um nível de consciência, de ego e a um nível de emoções, a um nível de experiências, a um nível de memórias. Aí a gente ultrapassa o nosso cotidiano, a gente traz ele para dentro da nossa essência. Então, é a conexão da nossa essência em relação a esses três planetas. Isso já está ativo, como vocês já estão vendo aqui com o Sol, a Lua se aproximando dentro do eclipse, então vai ser um tema que a gente vai estar trabalhando, né? O que que a gente tem em essência de quem a gente é dentro é, dentro dessa, dessa imagem aqui, né? E aí essa imagem de flecha a gente vai conversar. Então, no próximo Drops, que a gente vai falar sobre eclipse. Então, o recado de hoje é esse, já falei bastante, que eu queria dar o recado, então, de Vênus até dia 13 de outubro em Virgem, e de Mercúrio em Libra até o dia 6 de outubro, fazendo parte desse cenário lindíssimo que a gente tem aqui para o eclipse solar de domingo, dia 21 às 5 horas da tarde, e para o equinócio. Né, uma nova estação que começa maravilhosa, que aqui no hemisfério sul é o equinócio da primavera, com o Sol entrando a 00 de Libra na segunda-feira. Então, vai falar aí sobre dos nossos próximos 3 meses de vida, né? E a gente chega, então, quando a gente chega aqui no equinócio, a gente chega no meio do ano astrológico, que começou em março de 2025, né? O ano energético que a gente fala. Então é isso. Até o próximo drop. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais, se ficou alguma coisa que eu deixei de falar, que você quer saber, manda mensagem para mim, deixa os comentários, enfim, eu respondo todos para você. Um grande beijo e até o próximo Drops Cósmico.